Você já orou, clamou, esperou e nada aconteceu? Já sentiu que Deus está em silêncio quando você mais precisa dele? Parece que as respostas nunca chegam e a dúvida começa a tomar conta do seu coração? Se você já se fez essas perguntas, então essa mensagem é para você. Hoje vamos entender o que acontece quando Deus parece silencioso e como podemos fortalecer nossa fé nesses momentos difíceis. Todos nós passamos por momentos em que parece que Deus não está ouvindo nossas orações. Você se esforça, faz tudo certo, mas as portas continuam fechadas. A mente começa a questionar: será que Deus me esqueceu? Será que Ele realmente se importa comigo? Se você já passou ou está passando por isso, saiba que você não está sozinho. Grandes homens e mulheres da Bíblia enfrentaram o silêncio de Deus antes de verem suas promessas se cumprirem. E hoje, vamos descobrir juntos como vencer esse período de espera sem perder a fé. Uma das histórias mais marcantes sobre o silêncio de Deus é a de José. Ele teve sonhos grandiosos dados pelo próprio Deus. Mas antes de ver a promessa se cumprir, passou por anos de sofrimento e injustiça. Ele foi traído pelos próprios irmãos, jogado em um poço, vendido como escravo, acusado injustamente e lançado na prisão. Imagine a dor de José. Ele poderia ter pensado: onde está Deus? Por que ele permitiu isso comigo? Mas o que José não sabia era que Deus estava usando cada um desses momentos para prepará-lo para algo muito maior. No tempo certo, José saiu da prisão direto para o governo do Egito, se tornando o segundo homem mais poderoso da nação e salvando milhares de vidas. O que parecia ser silêncio de Deus era, na verdade, um tempo de preparação. Talvez hoje você esteja no meio da sua própria prisão emocional, espiritual ou financeira. Você ora, pede direção, mas tudo continua do mesmo jeito. Mas lembre-se, o silêncio de Deus não significa que Ele te abandonou. Aqui estão 3 verdades que você precisa lembrar nos momentos em que Deus parece estar em silêncio. O silêncio não significa ausência. Deus está trabalhando nos bastidores. Ele vê o que você não vê e está preparando algo maior do que você imagina. A espera é um tempo de crescimento. Assim como José precisou ser moldado para governar, Deus usa o tempo de espera para te fortalecer, te ensinar e te preparar para o que vem depois. A promessa de Deus sempre se cumpre. Se Ele disse que fará, Ele fará. Mas tudo acontece no tempo dele, e não no nosso. A Bíblia nos lembra disso em Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Agora eu te pergunto, e se a demora da sua resposta for exatamente o que você precisa para receber algo muito maior? E se Deus estivesse te protegendo de algo que você ainda não consegue ver? O tempo de espera é difícil, mas também é o tempo em que sua fé é testada. Deus não quer apenas te dar uma bênção. Ele quer te preparar para que, quando ela chegar, você saiba como viver nela. José não se tornou governador do Egito do dia para a noite. Ele precisou passar pelo deserto, aprender a administrar problemas, desenvolver sua fé e confiar em Deus, mesmo quando parecia que Ele não estava ouvindo. A mesma coisa acontece conosco. A espera pode ser dolorosa, mas no final valerá a pena. Agora que entendemos que o silêncio de Deus não significa abandono, precisamos refletir. Como devemos agir enquanto esperamos? Muitas pessoas desistem no meio do processo porque não sabem lidar com a demora de Deus. Mas a espera não é tempo perdido. É um período de fortalecimento e amadurecimento espiritual. Aqui estão 4 atitudes que podem transformar seu tempo de espera em um tempo de crescimento. Permaneça em oração. Mesmo que pareça que Deus não está respondendo, continue orando. Às vezes Ele não muda a situação de imediato porque, primeiro, quer mudar o seu coração. Jesus ensinou sobre a persistência na oração na parábola do juiz iníquo, Lucas 18:1-8. A viúva da história insistia até receber sua resposta. Isso nos ensina que devemos orar sem cessar e sem desanimar. Ore, com fé,
mas também com paciência. Em vez de apenas pedir que Deus mude as circunstâncias, peça que Ele te ensine o que você precisa aprender nesse tempo. Alimente sua fé com a palavra de Deus. O silêncio de Deus pode gerar dúvidas, e as dúvidas podem levar ao desânimo. Por isso é essencial se alimentar da palavra. A Bíblia está cheia de promessas que nos lembram que Deus nunca falha. Romanos 10:17 nos ensina: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Se você sente que sua fé está enfraquecendo, pergunte-se: o que estou alimentando mais? Minha ansiedade ou minha confiança em Deus? Leia as Escrituras, memorize versículos, escute mensagens edificantes. Quanto mais você se encher da palavra, mais forças terá para continuar. Louve. Mesmo sem entender o louvor tem poder. Ele muda o ambiente e nos aproxima de Deus. Em Atos 16, Paulo e Silas estavam presos, acorrentados, em uma situação humanamente impossível. Mas em vez de murmurarem, eles louvaram o resultado. Deus enviou um terremoto que abriu as portas da prisão. O louvor nos ensina a confiar que Deus já está agindo, mesmo quando não vemos nada acontecendo. Então, em vez de reclamar, comece a louvar. Confie no tempo perfeito de Deus. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Muitas vezes queremos respostas imediatas, mas Deus vê muito além do que conseguimos enxergar. Isaías 55:8-9 nos lembra disso. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O que hoje parece uma demora, amanhã será um testemunho. O que hoje gera dor, amanhã fará sentido. Deus não se atrasa. Ele age na hora exata. Muitas vezes, Deus já começou a agir, mas não conseguimos perceber. José, por exemplo, não sabia que cada desafio que enfrentava era parte do plano de Deus para levá-lo ao governo do Egito. Da mesma forma, você não sabe o que Deus está preparando nos bastidores da sua vida. Talvez Ele esteja fechando algumas portas porque tem algo melhor para você. Talvez Ele esteja te ensinando algo que será essencial para o futuro. Deus trabalha no invisível. E quando menos esperamos, Ele manifesta o seu poder de maneira surpreendente. Pense em Moisés e o povo de Israel diante do Mar Vermelho. Aos olhos humanos, não havia saída, mas Deus já tinha um plano. Ele abriria o mar. O milagre só veio no momento exato quando Moisés confiou e deu um passo de fé. E se Deus já tiver preparado sua vitória, mas estiver esperando que você confie nele antes de agir, seja qual for a sua situação, creia. Deus já está movendo as peças para que no tempo certo tudo se encaixe. Se você está passando por um momento de silêncio de Deus, quero orar por você agora. Feche seus olhos e ore comigo. Senhor, muitas vezes a espera nos desgasta, nos faz duvidar e nos enfraquece. Mas hoje, entregamos nosso coração e nossa ansiedade diante de Ti. Sabemos que tens um plano perfeito e que nada está fora do Teu controle. Dá-nos paciência para esperar, fé para continuar confiando e força para não desistir. Ajuda-nos a lembrar que Tu nunca falhas e que Tua promessa sempre se cumpre no tempo certo. Para aqueles que estão cansados, renova suas forças. Para os que estão aflitos, traz paz ao coração. E para os que estão sem esperança, mostra que Tu és um Deus que cuida de cada detalhe. Em nome de Jesus, amém. Se você chegou até aqui é porque essa palavra falou ao seu coração. E sabe por quê? Porque Deus está te preparando para algo muito maior. A espera não é um castigo, é um treinamento. A batalha que você enfrenta hoje pode estar te fortalecendo para carregar a bênção que Deus já preparou. Pense nisso. Se José tivesse sido colocado como governador do Egito sem passar pela prisão, sem ser escravo, sem enfrentar a traição dos irmãos, ele teria conseguido administrar uma nação inteira? Provavelmente não. Deus permite certos processos porque Ele está formando algo em nós. Ele nos ensina a depender dEle, a amadurecer espiritualmente e a confiar nele.
mesmo quando tudo parece contrário. E é exatamente isso que Ele quer que você entenda hoje. Você não está esquecido, você está sendo moldado. Eu sei que a espera pode ser frustrante. Você olha ao redor e vê outras pessoas conquistando, avançando, enquanto parece que você está parado no mesmo lugar. Isso pode gerar tristeza, comparação e até dúvidas sobre seu propósito. Mas a verdade é que Deus não tem o mesmo tempo para todos. O que Ele preparou para você não pode ser comparado com o que Ele tem para outra pessoa. Cada um tem sua jornada, seu tempo e seu chamado. Por isso, ao invés de se comparar, se concentre no que Deus está fazendo em sua vida. Aqui estão 3 verdades que você precisa lembrar quando as emoções tentarem te desestabilizar. Deus vê cada lágrima que você derrama. A Bíblia nos diz em Salmos 56:8 que Deus recolhe nossas lágrimas em um odre. Ele vê cada momento de dor, cada oração feita no silêncio, cada lágrima que ninguém mais percebe. Isso significa que Ele se importa com você. Se hoje você está chorando, saiba que Deus está perto. E Ele promete que um dia toda lágrima será enxugada. A luta não é para sempre. A promessa de Deus não expira, o tempo pode passar, as circunstâncias podem mudar, mas o que Deus prometeu continua de pé. Lembre-se de Abraão. Deus prometeu que ele teria um filho, mas a resposta demorou décadas para chegar. No entanto, no tempo certo, Isaque nasceu e a promessa se cumpriu. O que Deus falou sobre sua vida não foi cancelado. Pode parecer demorado para você, mas para Deus ainda está no tempo perfeito. Quando Deus abre uma porta, ninguém pode fechar às vezes. Ficamos preocupados achando que vamos perder oportunidades, que o tempo passou ou que outra pessoa tomou o nosso lugar. Mas veja o que a Bíblia diz em Apocalipse 3:7. O que Ele abre, ninguém pode fechar, e o que Ele fecha, ninguém pode abrir. Isso significa que se algo for seu, ninguém poderá tirar. Se Deus preparou algo para você, vai acontecer na hora certa. Você já reparou que na Bíblia Jesus sempre respondia à fé das pessoas? Ele dizia: seja conforme a sua fé. A tua fé te salvou, crê somente. Isso nos ensina algo poderoso. Nossa atitude na espera pode acelerar o agir de Deus. Ao invés de reclamar, agradeça. Ao invés de duvidar, confie. Ao invés de parar, continue servindo a Deus com alegria. A forma como você se comporta enquanto espera mostra se você está pronto para receber a promessa. Então, a pergunta que você precisa se fazer hoje é: será que eu estou pronto para a bênção que estou pedindo? Se a resposta for não, peça a Deus que te prepare e continue caminhando em fé, porque no tempo certo a resposta virá. Quero compartilhar uma história real para fortalecer sua fé. Uma mulher chamada Ana sonhava em ser mãe. Mas os anos passavam e nada acontecia. A dor dela era tão grande que um dia ela foi ao templo e chorou tanto em oração que o sacerdote Eli pensou que ela estava bêbada. Mas sabe o que ela fez? Ela não desistiu. Ela confiou, entregou seu pedido a Deus e no tempo certo o Senhor lhe deu um filho, Samuel, que se tornou um grande profeta. Aquela mulher que passou anos chorando e esperando, recebeu não apenas um filho, mas um homem que foi usado por Deus para mudar a história de Israel. Isso nos ensina algo muito importante. Quando Deus finalmente responde, Ele sempre faz além do que pedimos. Se Ana tivesse recebido um filho antes do tempo de Deus, talvez não fosse Samuel. Mas porque ela esperou e confiou, recebeu algo muito maior do que imaginava. E o mesmo pode acontecer com você. A ansiedade é um dos maiores inimigos da fé. A Bíblia nos ensina em Filipenses 4:6-7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Isso significa que quando a ansiedade vier, a melhor coisa que você pode fazer é orar e confiar. Quando você entrega sua
Ansiedade para Deus, ele troca sua preocupação por paz. Então respire fundo. Acalme seu coração. Deus está no controle. Se você chegou até aqui é porque essa palavra é para você. Deus quer falar ao seu coração hoje. Não desista. Sua promessa está mais próxima do que você pensa. Muitas vezes, o momento mais difícil da caminhada é justamente quando estamos prestes a alcançar a vitória. É como um corredor que está na última volta da maratona. O cansaço é enorme. As pernas doem. O corpo parece não aguentar mais. Mas ele não pode parar, porque a linha de chegada está logo ali. E o mesmo acontece na vida espiritual. Quando estamos perto da resposta de Deus, o inimigo tenta nos desanimar. As lutas aumentam, o desânimo bate forte e a tentação de desistir parece irresistível. Mas ouça, se a batalha está mais intensa agora, pode ser porque a sua vitória está muito próxima. E sabe o que diferencia aqueles que veem as promessas de Deus se cumprirem? A persistência. A palavra de Deus nos ensina em Gálatas 6:9: E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Isso significa que o segredo não é correr mais rápido, mas continuar correndo. Se hoje você sente vontade de parar, Deus está dizendo para você: aguente mais um pouco, eu estou agindo. Sua promessa não está atrasada, ela está a caminho. Talvez você esteja esperando há tanto tempo que já começou a se perguntar se Deus se esqueceu de você. Mas Deus não se esquece. Veja o que ele diz em Isaías 49:15-16. Pode uma mãe se esquecer do seu filho? Ainda que ela se esqueça, eu jamais me esquecerei de você. Eis que eu te gravei nas palmas das minhas mãos. Isso significa que Deus conhece sua história nos mínimos detalhes. Ele vê suas lágrimas, suas orações silenciosas e até aqueles momentos em que você pensou que ninguém mais entendia sua dor. Mas Ele quer que você saiba. Seu nome está escrito nas mãos dele. Você não está esquecido. E o tempo de Deus é perfeito. O que Ele prometeu, Ele cumprirá. Mas enquanto a promessa não chega, Ele quer que você confie nele. Lembre-se, Deus não trabalha no nosso relógio. Ele trabalha no relógio da eternidade. Se você sente que não aguenta mais esperar, aqui estão 3 coisas que você pode fazer para fortalecer sua fé durante esse tempo. Declare a palavra de Deus. Sobre sua vida, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17. Então, ao invés de alimentar sua mente com dúvidas e pensamentos negativos, comece a declarar a verdade da palavra. Diga em voz alta: Deus tem um plano perfeito para a minha vida. Jeremias 29:11. Nada pode impedir os planos do Senhor. Jó 42:2. No tempo certo, a promessa de Deus se cumprirá. Abacuque 2:3. O que você fala sobre sua vida tem poder. Então profetize a vitória mesmo antes de vê-la. Evite reclamar e murmurar. Uma das maiores armadilhas na espera é cair na murmuração. E a Bíblia nos mostra um exemplo claro disso. O povo de Israel no deserto. Eles estavam a caminho da terra prometida, mas começaram a reclamar porque a jornada estava difícil. O resultado, o que deveria levar poucos dias acabou levando 40 anos. Isso nos ensina uma lição importante. A murmuração pode atrasar nosso milagre. Então, ao invés de perguntar, por que Deus está demorando? Comece a dizer, Senhor, eu confio no teu tempo. 3. Se envolva mais com Deus. Durante a espera, muitas vezes, ficamos tão focados na bênção que queremos receber que nos esquecemos do abençoador. Mas e se Deus estiver esperando que você se aproxime mais dele antes de liberar sua resposta? Ao invés de se afastar dele durante a espera, use esse tempo para buscar mais a presença de Deus. Ore mais, leia mais a Bíblia, adore mais. Porque quando você busca a Deus primeiro, as outras coisas serão acrescentadas. Mateus 6:33. A sua vitória será para a glória de Deus. Quando Deus te abençoar, será tão grande que não haverá dúvidas de que foi Ele quem fez. Ele quer usar sua história para mostrar ao mundo que Ele é um Deus fiel,
que cumpre suas promessas. Por isso se prepare, porque a bênção que Ele está preparando não será apenas para você, será um testemunho vivo do poder de Deus. Vamos orar juntos agora. Feche seus olhos e declare essa oração com fé. Senhor, hoje eu escolho confiar no Teu tempo. Sei que minha vida está nas Tuas mãos e que nenhuma promessa do Senhor falhará. Mesmo quando eu não vejo nada acontecendo, eu sei que o Senhor está trabalhando. Mesmo quando as portas parecem fechadas, eu sei que o Senhor já preparou a saída. Ajuda-me a ter paciência, a permanecer firme e a não murmurar durante a espera. Eu rejeito todo pensamento de dúvida, medo e ansiedade e declaro que minha fé está firmada em Ti. Obrigado porque sei que minha promessa já está a caminho. No tempo certo verei a Tua fidelidade se manifestar na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Se você crê que Deus está no controle da sua vida, escreva nos comentários: eu confio no tempo de Deus e sei que minha vitória está a caminho. Não guarde essa mensagem só para você. Compartilhe com alguém que está precisando dessa palavra hoje. E se você ainda não faz parte da nossa família aqui no canal Jesus Flix, se inscreva agora e ative as notificações para continuar recebendo mensagens que fortalecem a sua fé. Deus está preparando algo incrível para a sua vida. Confie, permaneça firme, e no tempo certo, a promessa se cumprirá. Nos vemos no próximo vídeo. Fique na paz.